Bem-vindos ao canal do Rabino Dor Leon Matar, Saindo da Matrix. Você pode estar comprando os livros do Rabino no nosso site www.rabinodor.com.br, O Segredo da Prosperidade Judaica, O Segredo da Mentalidade Judaica e Os Segredos da Cabala para seus negócios. Não perca já, se inscreva aqui embaixo, já compartilhe esse vídeo para mais pessoas saírem da Matrix. Eu já estou sem voz. Então, quem puder ficar um pouco mais perto vai me ajudar a não falar muito alto, que realmente eu estou com voz meio... Quer vir? Quer que eu traga a mesa aí? É melhor, vem um pouco mais para perto. Uma dúvida aqui. Quem nunca viu o vídeo meu? Você nunca viu o vídeo? Nada. Quem nunca viu o vídeo meu? Conhece meu trabalho? Nada. Sei. Beleza. Dá para entender meu sotaque? Dá para entender? Se não, tudo tem que fazer, tá vendo? Mas vamos lá. O Rafael falou umas coisas muito importantes, mas como que eu encontro assim, também eu quero que vocês façam as perguntas que vocês querem saber, tirar as dúvidas. Não é a primeira vez, mas a primeira vez que eu estou fazendo esse evento, primeiro de muitos. E se Deus quiser, a gente vai poder responder as perguntas de vocês. E realmente deixar vocês com mais aí que me chama mesa. Aí me chama vocês com mais clareza, mas só para frisar, como eu estava agora em evento de manhã, estava no evento do Krav Maga, e encontrei lá uma pessoa, e começou a conversar comigo, e tudo, e perguntou você de qual tribo. Eu respondi. Aí ele falou para mim, eu sou do tribo de Menashe. Falou, o que? Você é judeu, por acaso? Eu falei, não, eu sou mormon. Eu já entendi a conversa. Quem conhece mormons? Você sabe que mormons inventam linhagem que fala que eles têm dos dois tribos. É uma invenção deles. Aí eu simplesmente falei para ele, meu amigo, para com isso. Para com isso. Você não precisa inventar nada, você não precisa inventar a roda ou fazer malabarismo para servir a Deus. É simples. Faça o que Ele quer de você, siga o que está escrito, pronto. É fácil, né? Não é fácil, é simples. É simples, mas não é fácil. Porque o que o mundo acha que o judaísmo não tem nada a ver com o que é o judaísmo. Quem sabia que o judaísmo passa pela mãe? Você sabia? Você é judeu se sua mãe é judia. Se sua mãe não é judia, você não é judeu. Seu pai pode ser Benjamin Netanyahu. Silvio Santos. Se sua mãe não é judia, você não é judeu. Agora, uma coisa importante, eu tenho uma conversa bem dura com uma pessoa, que
Quem já escutou essa frase que os judeus se acham melhores do que os outros? Pode falar a verdade, para ser sincero, ninguém vai bater em vocês aqui. Não, lechaim. Só lá no treino. A minha conta de bater já acabou hoje. Estou tudo quebrado já. Mas foi muito bom. Mas o que acontece? Isso é uma mentira. Porque nós somos o povo escolhido. Esse é um fato. Ser escolhido significa que você é melhor? Ser escolhido que você significa que você é bam. Você pode se colocar acima dos outros? O que significa escolhido? Me fala. Separado? Ok. Separou e? Responsabilidade. De quê? De guardar a história do povo. Se você tem livros, tem Google. Toda a ideia de ser povo escolhido para um objetivo. Você escolhe alguma coisa para servir por algum motivo. Você escolhe um carro, você escolhe um tipo de transporte que você quiser, você escolhe a casa que você quer morar, você escolhe por algum objetivo. O povo judeu foi escolhido por qual objetivo? Representar a China na terra. Representar a China na terra. Ok? Pouco mais. Bom, eu vou admitir que até um pouco a gente falhou nesse serviço também. O nosso trabalho é ensinar vocês a verdade. Por isso nós fomos escolhidos. Não para converter ninguém, não para matar quem não é judeu, não para discriminar quem não é judeu, não. Para ensinar vocês qual é a verdade. Qual o caminho certo? O problema é que até uns 50, 70 anos atrás, se alguém falaria do jeito que eu falo hoje em dia, ia ser linchado em praça pública. Algum lugar na Europa até vai, até hoje. Mas no Brasil está acontecendo alguma coisa interessante. Muitas pessoas estão começando a despertar. Começando, sabe, acordar para a realidade. Eu não sei se fosse a decepção do Covid, do governo, ou amadurecimento das pessoas. Começando, sabe, crescer mentalmente. Mas o fato é que muitas pessoas começaram a despertar e ver que alguma coisa não está batendo. E vocês que estão aqui, esse núcleo, vocês também são escolhidos para passar essa mensagem para frente. E cada um de vocês pode chegar a um lugar que eu não posso chegar. E o nosso trabalho é transmitir a mensagem verdadeira para o resto do mundo. Aí eu vou fazer mais uma pergunta, vamos ver se vocês vão saber. Qual é essa mensagem verdadeira que nós temos que ensinar a vocês? Que a China é um. Isso todo mundo já sabe. É bom? Alguém duvida nisso? Tem uns outros que falam que são 3, que 1, 3, mas o já está acabando já. Na verdade, não está escrito que ele é, está escrito que ele é único em hebraico. A grande diferença entre 1, 2, 3 é único. Entendeu? Mas qual a missão que nos. Qual a mensagem? Nós fomos criados para servir a Hashem.
Eu fui criado para servir a Hashem, você foi criado para servir. Até o japonês foi criado para servir a Hashem. Quem acredita nisso? Todo mundo foram criados para servir a Hashem. Agora a pergunta, como? Como que eu vou servir a Hashem? O que você acha, Rafa? Como você vai servir a Hashem? Tem que aprender com quem sabe, né? Escapou bem. Vai ser simples. Servir Ele conforme Ele quer que eu sirva Ele. Não conforme eu quero. Você fala dos messiânicos. O messiânico é eu quero fantasiar de judeu e eu sustento. Beleza? Não tem muita diferença entre trans e recém-trans. É o mesmo trans. O cara acha que é homem que é mulher, o outro acha que é crente que é judeu. É a mesma coisa. Por certo, chega a ter uma doença mental. A pergunta é assim, como você pode servir a Hashem? Do jeito que Ele te criou, o que Ele quer de você. Se você for criado homem, não judeu, você tem a obrigação de homem e as 7 leis de Noé. Mulher, você tem seus deveres como mulher e as 7 leis de Noé. Judeu, homem e mulher, você tem os deveres de judeu como homem ou mulher. Agora, pode falar se alguém é melhor ou pior? Vou dar mais um exemplo do exército agora em Israel. Você sabe que tem guerra em Israel, né? Ninguém não está sabendo? Todo mundo está sabendo, né? Então, só vou falar que esse encontro vai ser mérito de libertação de todos os sequestrados, cura de todos os feridos e doentes, e consolo para todas as famílias que perderam seus queridos. É a vitória absoluta de Israel sobre o Hamas e os terroristas. Agora, o exército tem várias forças. Tem força aérea, tem a marinha, tem forças especiais, tem infantaria, tem os tanques, e cada um tem o seu papel. Você pode me falar qual é o melhor? Qual é a melhor parte do exército? Quem serve o exército aqui? Ninguém? Algum engenheiro aqui? Não. Qualquer máquina, qualquer organização, qualquer família, não existe uma parte mais importante do que outra. Sendo se falta uma parte, todo o sistema cai. Em Israel eles achavam que exército pequeno, só tecnologia, força aérea é suficiente. Não precisa de infantaria. Tiraram um monte de gente, cortaram um tempo de serviço e aconteceu o que aconteceu. Por falha do exército achar que não precisa outros parte do exército. E agora, você vê, quem está fazendo o trabalho mesmo lá? Dentro da infantaria. Justamente aqueles que acham que não são importantes. Eles que estão fazendo o trabalho mais importante. Aí eu te pergunto, qual a parte é mais importante? Nenhum. Todos juntos. O povo judeu é 15 milhões de pessoas. Eu sei que vocês acharam que são 2 bilhões, não são. São 15 milhões de pessoas. E nós temos mais 8 milhões de pessoas no reino do mundo. Agora, nosso trabalho é ensinar vocês.
Mas quem vai fazer o mundo pronto para receber a luz do Mashiach? Sabe? Os Bnei Noach. As pessoas que cuidam desse mundo físico. O nosso trabalho espiritual é conectar. Fazer a luz entrar na lâmpada. Mas se a lâmpada não funciona, se o recipiente é podre, o país que você tem só que é corrupção, roubo, socialismo, que luz vai ter aqui? Quem imaginava que a luz vai vir da Argentina? O menor sendo eleito como presidente. Muitos falaram para mim, eu não sei se você lembra, mas o menor tem que estar na política, o menor tem que estar isso. Sim! Olha o que está acontecendo na Argentina. E ele não tem medo. E não tenta agradar ninguém. Será que os brasileiros são piores do que os argentinos? Você sabe que no Brasil tem muito mais menor do que muitos outros países do mundo. O Brasil é um dos países que mais tem pessoas despertando para a verdade. Será que o brasileiro é pior do que a Argentina? Então, cada um tem que fazer o que ele tem que fazer. Eu vou ter certeza que no final das contas a gente vai chegar junto. Está escrito, quando o templo vai ser construído, vai ser a casa de orações para todos os povos. Quais povos? Os idólatras? Os travestis religiosos? Para eles a construção do templo é o fim do mundo. Não, o Bnei Noach, que vai vir de todas as nações. Que vão servir a Hashem junto. Agora, você que converter, não tem problema, faça o que tem que ser feito. Mas até então, qual é o seu dever? Como você serve a Hashem? Qual é a sua obrigação? Quantas pessoas você já ajudou a despertar? Quantas pessoas você já mostrou a verdade, mostrou o caminho, pelo menos tentou? Agora, se você tem dúvidas sobre o assunto, estuda, pergunta, estamos aqui para isso. Se alguém ainda tem dúvidas sobre o assunto, faz pergunta. Mas o menor tem que estar numa ação, de colocar em prática. Se a gente, povo judeu, nós estamos 99% dos mandamentos nos judaísmo na prática, por que eu tenho que escutar um menor que quer só estudar e meditar? Não faz sentido. Onde está escrito que só tem que sentar e estudar? Você tem que estudar para saber a verdade, para passar para frente, para praticar melhor a sua conduta, para ser um ser humano melhor, para ser um melhor de Hashem. Isso sim. Mas achar que você só... quero estudar. Okay? E? Se você veio, está cumprindo sua missão. Eu já te falo para vocês, quando você começa a descobrir e viver seu propósito, a vida muda totalmente. Você começa a ver as coisas de outra forma. Você consegue realmente sentir que você está vivo, não apenas preenchendo o espaço. Está cheio de gente aí preenchendo o espaço, né? Acordando de manhã, vai para o trabalho,
briga de política, depois briga de futebol, volta para casa, ou não volta, não aguenta ver mais a esposa ou o filho, vai no barzinho, bebendo, aí volta. Fechando o espaço, ocupando o espaço. Aí vem a depressão, o alcoolismo, um monte de problemas. Porque a pessoa não vive o seu propósito. A pessoa não cumpre o que ele vai fazer aqui. E você falou do Talmud, sabe que no Talmud está escrito, e Babacama, você não lembra? Não. Rabi Meir fala assim, um Benoach que cumpre as 7 leis de Noé, comparado como sumo sacerdote que entra no Santo Santuário no dia mais sagrado do ano. Só para você entender uma coisa. Uma pessoa, na face da Terra, tem a permissão de entrar no Santo Santuário, isso também uma vez por ano. Uma vez por ano, uma única pessoa. Um menor que cumpre 7 leis de Noé, comparado a essa pessoa. Essa não está falando sobre nenhum outro tipo de pessoa, não do rei Davi, não de outro Sanedrim, nem do Mashiach. Um menor que cumpre as 7 leis de Noé, comparado com os somos sacerdotes que entram no Santo Santuário no dia mais sagrado do ano. Por quê? Porque uma pessoa que cumpre o seu propósito, comparado com outra pessoa que cumpre o seu propósito. Você veio aqui para um propósito divino. Mesmo que você achar que é muito físico, muito mundano, isso que Hashem quer. Você vai discutir com Hashem? Eu não vou. Hashem quer que você faça o que ele quer que você faça. Hoje eu estou com vontade. Sabe o que eu estou meio... Não acho correto. Eu acho que eu deveria guardar Shabbat. Eu acho que eu devo comer cachê. Se eu não como cachê, eu morro. Eu já escutei um monte de coisas. Não tem nada a ver. Esse seu achismo tira você do meio para ele atrapalhar. Faça o que Hashem quer de você. Se você tem dificuldade de saber o que é, pergunta ao seu rabino. Se você não tem rabino, acha um rabino. De preferência de confiança. Lechaim. As perguntas, eu quero escutar vocês também, não só falar. Pode perguntar de tudo. Entendeu? Todo o assunto. Mas é importante que você saia daqui sem dúvidas, pelo menos. Menos dúvida do que entrar. Obrigado. Por favor. Quando vocês falam, eu vou vender meu peixe. Esses aqui são os livros da minha autoria. E aqui no último, o Desvendar, o primeiro livro que eu publiquei. Não que eu escrevi, eu publiquei. Então, esse livro, não sei quantas pessoas já tirou da igreja esse livro aí, o Desvendar, mas o resto já são best-sellers aqui no Brasil, graças a Deus. Se gosta de café gourmet, é café do rabino. Porque ser rabino não ganha dinheiro, então tem que vender o peixe. Ou o café. Mas é bom. Quem começa a tomar não para. É muito bom. Entendeu?
Fala aí, Danilo, você está com... Eu virei a pergunta numa iniciativa aqui. Alguém tem que começar. Alguém tem que começar, justamente. Sobre essa situação de pneu no cio. Sim. Sabe? O meu processo foi o contrário, né? Depois que eu descobri toda essa história do neurocínio, daí eu comprei o judaísmo. Sim. E às vezes eu fico pensando, será que essa descoberta seria melhor servir a Shem como Neinoa ou procurar um processo de conversão? Está vivendo agora, ou no passado, ou no futuro? Como assim? Agora, você é o quê? Eu me considero Neinoa. Pronto? Sua mãe é judia? Não. Se você demorou para falar, por que não? Se sua mãe não é judia, você não é judeu. Não. Pode ser que você tenha ascendência judaica, como muitos outros. Isso. Mas isso não se torna você de judeu. Sim. Porque isso só fala que você tem ascendência judaica. Judeu que nasceu de mãe judia ou converteu conforme as leis judaicas. Simples. Agora, se ele levar em consideração que converter para o judaísmo, a primeira coisa é permanente. Segundo, é a família toda. E aí, será que a família quer fazer esse caminho? Não sei, cada um é cada um. Entendeu? Outra coisa, você está vivendo agora, no presente. Qual é o seu dever agora? O que acha que é de você agora? Se você vai converter, porque no futuro, se vai ter oportunidade, não sei. Aí você vai ter que tomar a decisão e fazer o que tem que ser feito. Mas agora. E outra coisa, esse termo, Bnei Anusim, é perigoso. Porque você não é filho de forçados. Você é descendente de judeus. Sim. Se são forçados ou não sei. Entendeu? Ninguém é forçado hoje a fazer nada. Muito menos trocar de religião. Ou aceitar alguma coisa. Então, o melhor termo é descendente de judeus. O que mais é quando esse termo de Bnei Anusim é usado por alguns grupos meio, como fala, tendenciosos, questionáveis, proveitosos, que não tem muito a ver com o judaísmo. Entendeu? Então, mas de novo, lembra, a regra é isso. Judeu que nasceu de mãe judia. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que ele conseguiu toda a linhagem materna dele provar, até que a mãe é judia. Mas mesmo assim, como passou várias gerações, ele pessoalmente optou por fazer a conversão. Escolha dele. Eu conheço outros, eu não sou judeu. Meus pais não eram judeus. Tem uma obrigação. Okay? Então é uma coisa pessoal só que você vai sentir. Mas voltando, agora, no presente, qual é a sua obrigação? Qual é o seu dever? Pronto. Entendeu? Faça o que é o seu dever. Muito achismo, muito, sabe, atrapalha às vezes. É simples. O Einstein falou uma coisa interessante. Se você precisa muito para explicar algo, provavelmente porque não é verdade. Entendeu? Se precisa muita explicação, é mistério, sabe? Provavelmente não é verdade. A verdade é simples, sabe, muito fácil de captar, e não precisa muitas explicações. Entendeu? Mas você está começando agora, quanto tempo que você é menor? Acho que 2 anos, de mais 2 anos, não?
2 anos? 2, 3 anos. Você estava em qual igreja? Eu nasci num lar adventista, aí também, E aí? da Ellen White. E aí, desse Minha mãe, White Line. minha mãe, ela se converteu ao adventismo quando jovem, e daí então quando eu nasci, a gente já nasceu nessa circunstância. E Você sabe que adventistas é um passo antes do messiânico, ele cai fora. sim, Tipo, o círculo assim, católico, isso, evangélico, adventista, messiânico e fora. Raramente você vai ver um católico virando menor. Raramente. Tem que passar por esse processo. sim, Entendeu? Mas eu estou mais leniente com messiânicos, apesar que eu não diálogo com ele, mas mais leniente porque eles são a porta de saída. que legal. Messiânicos são a porta de saída do cristianismo. Eu já fui do adventismo direto. Você pulou um passo, é desnecessário. A gente popô. E eu cheguei até a fazer a faculdade de teologia adventista, Sim. no primeiro ano, né, em São Paulo. E lá eu tive mais contato com hebraico, e eles treinaram hebraico. Exatamente por isso. Sabe o que acontece? Quanto mais você estuda, mais você descobre que é mentira. Sim. O tio não pede. Se você continua como católico, que o seu padre estuda, você só segue o que o padre fala, ou luteranos, que também tem a mesma linha rígida, beleza. Mas os evangélicos têm que estudar, tem que ser escola de domingo, tem que fazer teologia. Quanto mais você estuda, você não sabe quantos pastores entram em contato comigo que querem sair fora. Igrejas inteiras fecharam, porque o pastor falou, não aguento mais. Chega. Interessante. Porque ele estuda. Sim. Há um comentário que a parte das 10 tribos perdidas está na América do Sul. É verdade? Não. Isso é mito. É. O que eu vejo aqui na América do Sul são as pessoas que fugiram da Espanha e do Portugal, da Inquisição. Os 10 tribos estão na área do Afeganistão e na África. Afeganistão até tem documentos oficiais mesmo, de toda a linhagem dos caras, dos tribos. São mais de 50 milhões de pessoas. Mais de 50 milhões. 50 milhões de pessoas. Mas você não vai ver na Globo, né? Não. Vamos ver. Fala, Sandra. Mas eu achei que nós passamos por todas essas fases, mas não fomos comerciantes, estamos aqui. Eu achei. Como eu falei, achei popô muitas pessoas. Mas outras pessoas passaram exatamente essa trajetória. Muitos menores, incrivelmente, passam por esse processo. Mas faz parte, é o processo. Precisa passar, sabe? Cada vez você revela mais um pouquinho, aprende mais um pouquinho, vê mais um pouco, consegue aceitar um pouco mais. Desculpa. Aí, estou fora, mas eu já sei. É mais fácil. Eu achei o processo assim, bem tranquilo, porque aí sim a gente começou a ver que a conta fechava, né? Pois é. E uma coisa, sabe, que você nunca vai ver no judaísmo. Eu estava conversando com esse cara de manhã, quando ele viu que não tem argumentos, ele deixa eu te contar minha experiência, meu testemunho. Deixa ele falar. Claro que uma coisa individual, sugestivo, que só ele viu, só ele sentiu, só ele tinha experiência. Eu perguntei a ele, como que isso me prova alguma coisa?
E quando eu tenho uma prova escrita, que você também acredita nela, que contradiz toda a sua experiência que você acabou de falar. Você nunca vai ver um judeu ou um convertido que fala para você, você não imagina, Moisés revelou para mim. Eu estava no último momento mais baixo na minha vida, de repente Moisés apareceu para mim. Não existe isso. Ele me revelou, não. É sempre uma escolha consciente, sã, É no chão, né? que você sabe o que está fazendo. Agora, o cara quer me contar o testemunho, aí vem. Não, eu fiz uma pergunta, aí escutei o Espírito Santo falando comigo. Se você ia pedir e ela falava comigo, aí eu acreditaria. Mas se você me falou, que prova que isso tem? Sabe que é uma coisa interessante? Eu falei para ele. Nós temos hoje em dia 80 mil sedas de religiões ao redor do mundo. Todas, menos uma, foram criadas por uma revelação de uma pessoa única. Única, uma pessoa tinha sonho, uma pessoa tinha, sei lá, revelação lá, bateu pedra na cabeça, outra pessoa, o próprio Paulo, o Jesus apareceu no sonho, ninguém sabe, ninguém viu, todos, Maomé, só ele que o anjo Gabriel, Buda, só que ele subiu a Nirvana e ninguém sabe, só ele que viu, aí vai. A única crença que é baseada na revelação em massa é o judaísmo. Já imagina uma pessoa, Maomé, Ellen White, Joseph Smith, fala, vem, pega um amigo, eu falo, você repete comigo, pelo menos uma pessoa. Eu falo, você concorda tudo que eu falo que você viu. Nem isso eles fizeram. Diz que o próprio Constantino, né, foi através de um sonho que ele... Eu achei sonho que não. Todos. Não vai no próprio Paulo. Não vai ter Constantino, o próprio Paulo. Ele só virou apóstolo quando Jesus se revelou para ele. Até então ele caçava os cristãos. Nada com isso. Também uma história meia boca. Mas, de novo, a única crença que fui em revelação em massa, esse engraçado, que tanto o cristianismo, tanto Islã, tanto até budista acreditam nisso. Do povo do Monte Sinai. Incontestável. Todos acreditam. Não acreditar, todo mundo viu. E todo mundo ouviu Deus falando com eles. Até que passa 40 anos e Moisés contesta com eles. Todos vocês estavam lá, todo mundo vocês ouviram. Bastava uma pessoa levantar a mão. Eu não ouvi nada, não sei o que está falando. Basta uma pessoa contestar esse argumento de Moisés. E tudo cai para a terra. Porque engraçado, a gente não depende de Moisés. Porque a Hashem falou conosco. Com a nação inteira. Mais de 2 milhões de pessoas. Se você pegar 600 mil homens, de 20 a 60, 600 mil, cada um tem uma mulher, cada casal tem pelo menos um filho, já 1.800.000. É muito mais. Sim. Então, mas o que eles também argumentam bastante é a autenticidade da Torá. Quando eles falam, mas como você vai acreditar no livro? Como que a gente responde? Muito simples. O que você quer saber?
Qual fato histórico da Torá você quer saber? A abertura do Mar Vermelho? Porque tem achados arqueológicos que comprovam isso. Tantos hieroglíficos egípcios, não judaicos, que relata a abertura do mar. Tem museu na Holanda. Vai lá ver. Tem achados arqueológicos no meio do Mar Vermelho. Exatamente no único lugar que dá para passar. Não tinha GPS, não tinha submarinos na época. O que mais você quer saber? Do Monte Sinai, você podia ir na Arábia Saudita, ver lá, até lá tem todo o negócio montado. Até os sauditas cercaram para ninguém chegar perto. Eles mesmos sabem onde que é. Eles mesmos admitem. O Monte Sinai é a pedra de Rosena, mas você sabe de uma tradução. Aqui a pedra do Milão. Que é uma coisa, procura depois no Google, a pedra do Milão, onde relata toda a história do Milão, fora da Bíblia. E os achados em Israel, sabe quantos achados arqueológicos existem em Israel que comprovam a Torá? Que o cara adventista fez uma carreira sobre isso, o picareta. O cara inventou, fez uma carreira sobre isso, provando a veracidade da Torá. A gente prova a falsidade do Novo Testamento. Está pronto, não tem problema. Esqueci o nome dele. Melhor nem comentar. Não merece. Mas todo mundo sabe. Os escritos de Corão também, né? Do Corão, o que acontece? Esses são pergaminhos que foram achados, que foram escritos há mais de 2.000 anos atrás. Que, de uma certa forma, eles provam que a Torá não foi mudada. O que nós temos hoje é a mesma que foi escrita antes. Vou dar uma pergunta para vocês. Você sabe que o português que fala hoje no Brasil não é o português original, né? É diferente do arcado. Mudou de 1500. Como assim, se você vai falar, você vai pegar um livro de português de 100 anos atrás. Eu tenho quase certeza que você não vai entender nada. Quase certeza. Tipo assim, esta, você vê escrito um F no F, tá? Por exemplo, você saber que não, em português mesmo, não falar aluguel, é alugueira. O L foi colocado no Brasil. Alugueira. Não existe aluguel. Entre outras coisas em português que foram deturpadas ao longo do ano. Certas palavras que aqui são palavrão, mas em outro país de português são palavras normais. Central de registros, é registro. Não sei isso, mas tem muito mais. Agora, imagina qualquer judeu que sabe ler hebraico, se ele vai pegar os pergaminhos de Qumran, ele vai saber ler. Ele vai saber ler e vai entender. Porque é a mesma que está escrito hoje. Não mudou nada. Nada. Só coisa nova no vocabulário que foi acrescentado. Não, mas está escrito as pergaminhos. É a mesma coisa. Só que nem café, essas coisas. Não, palavra que não tinha, né? Que não tinha. Aí foi. Tem muitas palavras em português no Brasil também que vem do hebraico. Que também é uma absorção dos judeus portugueses. Por exemplo, azeitona. O que é azeitona? Zait. Zait, a mesma palavra. O que é chofar? O que sabe o que é chofar? Coleta. Mas é feito de quê? Chifre. Ué? Chofar, chifre. Tem a raiz, né? É. Verdade. Chofar vem de chifre. Chifre é o quê? O que é chofar? Entendeu? Deixa eu lembrar mais. Tem muitas coisas, vou lembrando. Mas tem bastante. Você vê que não é a mesma língua de hoje.
Mas se você vai pegar hebraico de 2.000 anos atrás, qualquer pessoa que sabe ler hebraico vai entender. Mais ainda, sabe quantas versões do Novo Testamento existem? Só no Brasil. Mais de 1.000, será? 50 mil. Ô, louco. 50 mil no mundo inteiro. Versões, é isso. Pega da Rússia, pega da Etiópia, pega do... Versões. A própria católica tem várias. Você pega aí, cada igreja faz a versão dela, e depois revisa, revisada, iluminada, sei lá. Agora, você vai pegar o livro de Torá na Rússia, o livro de Torá aqui no Brasil, o livro de Torá em Iêmen, o livro de Torá na China, em Canadá, pega um monte, junto. Todos são igual. Exatamente mesmo. Igual. Como explica isso? A língua está em constante modificação, né? Mas a escritura, você pega qualquer língua, qualquer escritura. O próprio as peças do Shakespeare, tem algumas modificações. Mas a vantagem do hebraico é a gemátria, né? Mas você pode fazer isso qualquer assim. Não muda, né? Nenhuma letra está fora do lugar. Se uma letra está fora do lugar, o livro inteiro está inválido. Agora, pegar a comunidade, que não tinha contato entre elas séculos, da Geórgia e do Iêmen. Você pega do Iraque, Geórgia e Iêmen, são 2 comunidades do primeiro templo, 3 comunidades. Do primeiro templo. Eu não tinha contato muito entre elas nesses últimos 2.000 anos. Você pega livro do Torá do Iêmen, do Iraque, da Geórgia, eu mesmo. Aí você pega esse livro e você vai começar a ver fatos, não somente históricas, fatos científicos. Por exemplo, está escrito que Moisés mostrou no deserto para o povo judeu todos os animais, kasher, animais não kasher. E ele mostrou, nos animais, ele mostrou desde 4 que tem problema com eles. Podia ser animal kasher, que tem que ser ruminante, e a pata tem que ser fedida, metade. Na metade de tudo, tem que estar fedida. Que seria que o do porco, que é metade, cortado em 2. Esse é o sinal de animal kasher. Ele fala para nós que tem 4 animais que tem apenas um sinal. O camelo, a lebre, o coelho e o porco, que tem apenas um sinal. Agora, essa é 3.000 anos atrás. Até hoje, ninguém achou mais um animal que tem um sinal, apenas um sinal. Então, tem 4 animais só que tem um sinal de kasher, em vez de 2 como deveria. E até hoje, 3.000 anos depois, não foi encontrado um animal que tem apenas um sinal, além desses 4. Teve um estudioso que estudou o peixe também, né, para ver se encontra. Aí tem o peixe, se você tem ideia, a Torá fala qualquer peixe que tem nadadoras tem barbatanas, tem escamas. Tá? Só para você saber, os nadadores referidos, barbatanas, eu já estou olhando no internet, no Google para ver se tem, né?
tá chamando, eu vou ter que ir embora, porque ela usa o carro. Tá, Deus, se abaixar, mas a gente tem que respeitar. Bom, é muito prazer. Brasil é tudo meu. Gratidão. Beleza, meu amigo. Hoje eu vou indo nessa. Obrigado. Se abaixar, mas tem que ir. Eu tinha avisado já o Lázaro. Obrigado, viu, Lázaro? Até a próxima, gente. Tchau, bem. Só vou falar que nós podemos comer peixe, animal marítimo, que tem escama e tem barbatanas. O Talmud fala qualquer animal que tem escama tem barbatanas. Eles definiram, não perguntaram, não. Até hoje, não foi achado nenhum animal marítimo que só tem escamas e não tem barbatanas. E você vai ver barbatanas, que é referido que o peixe que tem escama tem barbatana do lado do, como falar, algum respiratório, guerda. Aquele barbatana que ajuda ele a nadar. Essa aqui é refere. Você vê animal, peixe de couro, não tem isso. Só peixe que tem escama. E até hoje não acharam nenhum peixe que tem escama e não tem as barbatanas. Agora, lembra, Moisés estava no deserto, não estava no mar. Como que ele poderia afirmar uma coisa dessa? Se não é ele que afirmou. Ele apenas era um canal de Hashem. E estava no deserto. Estava no barco pescando com eles. O que mais? No Talmud está escrito, tem um tratado que fala sobre a questão de quantas estrelas tem no universo. Essa 2000 anos atrás. Quantas estrelas tem no universo? E ele chega à conclusão, com o cálculo que eles fazem, que tem 10 com 20 zeros atrás, depois. Esse é o número. 10 da 20ª potência. Isso. Anos 90, tanto a NASA com a Agência Espacial Europeia na Alemanha, cada um fez seu próprio cálculo. Um chegou a 10 com 19, outro a 10 com 21. Agora, de novo, pergunta como que eles poderiam chegar a um cálculo tão exato, tão próximo, sem instrumentos científicos, sem telescópios, sem, sabe, eu vou falar assim, agência espacial. A não ser essa informação divina que vem diretamente do Criador do mundo. Quer mais? No Zohar, o livro cabalístico há 2000 anos atrás, está escrito, você lembra, quando o mundo estava em consensos, que é Platão acima de um tartaruga, que é acima do elefante, que é acima de sei lá de quê. Os gregos romanos que estavam, não é verdade? Lá o Zohar, há 2000 anos atrás, já afirma a Terra é uma esférica. Eu não sei o que é esférica, tem 7 continentes. Quando as Américas foram redescobertas, e a Antártica, a dúvida já está escrito, e também lá fala que quando, como que é esférica, as pessoas que estão em cima estão, parece uma pessoa liberta a coisa ali, ninguém cai. Essa é a definição de quê? Força da gravidade. Esse de novo.
Antes de todos esses movimentos cientistas e tudo descobertas da ciência, supostamente. Como poderiam saber tudo isso? Quem já ouviu falar da Arca de Noé? Filho de Noé tem que saber pelo menos da Arca, né? Como foi construído as pirâmides? Os pirâmides pré-diluvianos. Eu vou chegar lá. A Arca de Noé foi achada exatamente onde que está mencionado na Torá. Põe no Google. A Arca de Noé achada. Você vai ver. Põe no Google aí. Cheguei a ver um vídeo no YouTube que os caras entram até dentro dela. Depois você manda pra mim esse vídeo aí, que eu não... É sentado dentro. Põe no Google. Também, você não vai ver isso na Globo. É que tem coisa que a gente vê lá que não sabe se é verdade. Olha, é muito difícil esconder já a verdade. Se você tem várias fontes afirmando a mesma coisa, provavelmente é verdade. O problema é você ter nenhuma notícia bombástica que não aparece em outro lugar. Aí duvida. Mas se você tem várias fontes falando a mesma coisa, por exemplo, todas as culturas antigas do mundo têm história de dilúvio mundial. Todas. Quem sobreviveu para contar? Quem está aqui para contar isso? Não, mas judeus copiaram a história de Noé, de cena de quê, cadê eles? Cadê esse povo para contar a história? Isso também que acontece. Você fala, não, mas lá está escrito também do dilúvio, lá também está escrito. Isso só afirma que todo mundo sabia que tinha dilúvio. No mundo inteiro. Agora, qual é o seu nome? Márcio, pastor pergunta. Todas essas construções megalíticas que a gente está vendo ao redor do mundo eram construídas antes do dilúvio. Por isso, quando veio o dilúvio destruiu tudo, não sobrou ninguém para contar quem era, a não ser Noé e o filho dele. Entendeu? Aonde eram os postos gigantes, conseguiam carregar esse tipo de pedras. Não foram os judeus que construíram as pirâmides, como eu gosto de mostrar na Record. No filme dos 10 mandamentos. Não foram os judeus que construímos. Na própria Torá está escrito que a gente foi construir outra coisa, nas pirâmides. Nas cidades que a gente ia construir, como a escravidão no Egito. Mas esses pontes, essas construções megalíticas foram antes do dilúvio. Entendeu? O método de construção foi usado naquela época, a tecnologia. Quem diz que a nossa tecnologia hoje é mais avançada? Não temos que entendeu? Hoje a gente não consegue nem levantar, não vamos cortar, levantar tais pedras. Entendeu? A gente vai cortar, exato. Eles tinham tecnologia muito avançada, outro nível de consciência, mas foi usado para o lado errado. Qual foi o intuito da construção? Você vai ter que perguntar a eles. Foi na verdade, não, foi para a idolatria. Como eu disse, foi para a idolatria mesmo. Servir as estrelas e os astros. Pode ser também, mas toda a ideia que acontece, toda a ideia que quando as pessoas viram, olha uma coisa interessante, viram que o sol, é que estava o mundo, quando tem sol, tem vida, regando a terra, alimenta a planta, começaram a servir o sol. E você vai ter muito serviço solar. Ok? Até agora, dia 25 de dezembro, é o quê? Não é nascimento de nada, é sorte solar. É solstício do... Nascimento do sol. Nascimento do sol.
Santo Norte. Exatamente, a partir desse momento, o dia começa a prolongar no hemisfério norte. Ele chama de solstice solar, nascimento do sol. Aí você vê que todos os deuses pagãos nasceram no mesmo dia. Entre Jesus, Mitra, Krishna, Buda, no mesmo dia. Engraçado, né? Todo tem aniversário no mesmo dia. Porque é uma data pagã. E construir assim, templos, estatuas, para servir esse tipo de idolatria. Uma coisa interessante. Como eu falei sol em hebraico? Você sabe? Shemesh. Shemesh. Não, hora e luz. Shemesh, em hebraico, literalmente significa servidor. Literalmente, a palavra Shemesh é servidor. Para a gente não chegar a errar que o sol é alguma coisa além do outro servidor de Hashem. Você quer Shamosh? Você quer Shamosh? Não, Shemesh. Rabino, e os sumérios? Essa pergunta que eu ia fazer, as tabuletas sumérias. Primeira coisa, os sumérios é chamado de sumérios porque foram encontrados na região de Suméria, lá onde que Abraão nasceu, na região do Iraque e tudo. Muitas dessas pessoas eram pré-dilúvio e depois toda essa história de homem se fazer de Deus, de homem se glorificar, é tudo que Abraão foi contra. Entendeu? Os sumérios têm alguma coisa a ver com o rosa? Sim. Sabe de onde? Quem criou a história de Deus, Filho e Espírito Santo? Nimrod. Eu sempre sabia. Como chama o filho de Nimrod? Não tem alguma coisa com o Natal, não? É a mesma data. Como chama o filho de Nimrod, que nasceu no solstice solar, no dia 25 de dezembro, hoje em dia? É o nome de uma divindade e da idolatria também. Domingo? Não. Não. Não botar nós. Esse é o. Eu esqueci o nome da idolatria lá. É nome de mês de hebraico. Tamuz. Amor. Tamuz era o filho de Nimrod, um dos filhos, que virou o filho. Como ele é com Nimrod, ele se fez de rei. Quando ele é rei, ele é Deus. Toda a briga com Abraão, que Abraão falou para ele: você não é Deus, você é homem. Ele foi jogado na fornalha por causa disso. Ainda foi expulso depois. Mas depois nasceu um filho chamado Tamuz. Tamuz é o quê? Filho de Deus. E quem era a mãe? A Virgem, que engravidou de Deus. E deu à luz ao Filho de Deus, que veio salvar o mundo. A mesma história que repete, igual a novela da Globo. A história sempre é a mesma, só muda figuras. Sempre a mesma história. Mitra, a mesma história. Hércules, a mesma história. Dionísio, a mesma história. Sempre dá uma repaginada ali. Só muda o nome, mas a história é sempre a mesma. Atualizada ali. Às vezes está por dia, às vezes em São Paulo, a mesma coisa. Não muda nada. Mas o que muda? Que tanto na época do Avraham, que ele fez tantas pessoas despertar, hoje os filhos dele estão fazendo a mesma coisa. Fazendo milhões e milhões de pessoas despertar e ver que o homem não pode ser Deus. Deus não vira homem. Que tem um Criador ao mundo. É um Deus único.
E é Ele que nós vamos servir, para Ele nós vamos prestar contas. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos vivendo a última batalha dessa história de 5.000 anos. Que lado vocês estão? Estávamos essa semana também ouvindo um rabino falando sobre o JC, né, que ele é uma reencarnação de Isaú, né, que Isaú foi uma pessoa. Não, o Jesus do Novo Testamento não é reencarnação de ninguém. Já não existiu. Apesar que eles falam que reencarnação de Esaú é outra pessoa. Não tem nada a ver com Jesus do Novo Testamento. Isso aí não é ninguém, não. Porque levou tanta pessoa para idolatria. De novo, esse é um relato do Talmud de uma pessoa que viveu 100 anos antes da Era Comum. Não tem nada a ver com Jesus do Novo Testamento. Nada. Seria uma indicação desse. Quando você fala JC, você fala que Jesus é o Cristo. Mas ele não é Jesus, vai falar Jesus. Que seja qualquer um. Na verdade, tem um lugar que fala que o nome é Shimon também, não Yeshua. Mas a pessoa não estuda, não vai saber. Entendeu? Tem muitas pessoas que falam sem saber o que está falando. Uma leitura simples, se você vai ver, a história talmúdica não bate na cronologia do Novo Testamento. São dois tempos totalmente diferentes. Então, essa é uma coisa, essa é outra. Não tem nada a ver uma com outra. E um detalhe também, os cristãos hoje em dia seguem mais as doutrinas do Paulo do que do próprio Yeshua, né? Sim, é paulicismo, não é cristianismo. Exato. Sim. De novo, é uma pessoa que criou uma seita baseada numa revelação única que ele tinha. E ninguém viu. Só ele viu. Da mesma forma que o anjo só revelou para José, eu sou para Maria. Ninguém mais viu. Como você me afirma uma coisa assim? De quando a Torá foi revelada para a multidão. O mínimo, se Deus quer fazer nova aliança, faz a mesma revelação. No mínimo. Revela para todo mundo. E não fala que o sermão do monte é igual. Porque não foi Deus revelando lá. É o tal de Jesus fazendo uma cumba com Moisés e Elias. Que é proibido pela Torá. Mas não foi Deus revelando. E era uma coisa interessante. Nos 10 mandamentos, no momento do Monte Sinai, Deus se revela e apresenta com toda a sua glória. Ele fala, eu, teu Deus, que tirei você da terra do Egito, da casa dos escravos. Qual seria ideal? A próxima frase, conforme as questões. E aqui é meu filho. Uma coisa melhor do que isso. Por quê? Pronto. A melhor coisa. Eu, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa dos escravos, e aqui é meu filho. Não está se apresentando. E aí? Não terá outros deuses além de mim. Essa é a próxima frase. Ué? Continuando no texto, fala que eu sou Deus zeloso, né? Deus ciumento, né? Com relação à não fazer idolatria, né? Qual que seria a conotação para a gente entender bem isso? Você toleraria a sua mulher pular cerca? Nesse sentido mesmo. Você faz um pacto. Você casou. E essa mulher vai pegar açúcar no vizinho. Você toleraria? Não, Só um docinho. às vezes chamou. Pois é. Se você não tolera, você será que Deus tolera? Você foi criado na imagem e semelhança dele.
Você sabe muito bem que isso está errado. Ah, mas Deus não sabe? Vai pegar a mulher do outro à noite e engravidar ela? Esse é Deus que você serve? Outra pergunta que eu fiz para o cara de manhã, ele falou assim, sobre o caso do diabo, assim, foi a pergunta dele. Você realmente acredita em dar outra face? Amar seu inimigo? Você abraçaria o cara do Hamas? Porque o cara só estuprou a sua filha, qual o problema? Abraça seu inimigo. A Torá fala que você tem que aniquilar seu inimigo. A lei da Torá é para outro judeu. Os inimigos do povo têm que ser aniquilados. Esses monstros não têm que existir. Não conheço nenhum cristão no mundo que segue o que ele mesmo fala. Porque ele sabe que não existe isso. Ele sabe no fundo que tudo é falação, sabe? Falacia. Eu mesmo não acredito. Eu pergunto a ele, mas qual é o problema? Jesus fala, ama seu próximo. Abraça seu inimigo. Dá a tua face. Qual é o problema? Eu soube o que aconteceu das pessoas que mataram, massacraram. Eu não desejo ninguém ver os vídeos e imagens que tem aí. Você não vai dormir à noite. Os caras filmando. E leva para sua casa. Tinha uma manifestação, eu não lembro aonde, nos Estados Unidos ou na Europa, o cara perguntando, você aceitaria levar para sua casa vou falar isso, refugiado? Ah, nossa, tudo, a favor do refugiado, salvar o refugiado. Você levaria para sua casa? Ah, sabe, minha mora é casa pequena, do lugar, todo mundo dá desculpas. Mas guitarra, todo mundo sabe guitarra. Eu vou dar para você um segredo. A maioria das pessoas nessa manifestação são pagos. Eles mesmos não sabem o que estão fazendo lá, eles mesmos não sabem o que estão falando, tudo é pago. Para criar uma muvuca. Mas a gente acha que todo mundo fala. Só fazer um comentário. Quando a Hashem se revelou para o povo, no Monte Sinai, você não vai encontrar na Torá, mas a do Talmud fala isso daí, que o povo ficou com medo, que quando a Hashem se revelava, quando ele falava, era como trovão, como o povo ficou com medo. Então, fala que muitos correram não sei quantos quilômetros lá, diz que foram longe buscar eles lá, mandando voltar. Correram de medo da revelação. E daí o povo chegou no consenso, chamaram Moshe Rabbeinu e falou assim, é o seguinte, conversa você com a gente, vamos fazer esse intermédio, porque o povo está... Não, a gente já acredita, a gente já viu. A gente não aguenta, mas a gente já viu. Deus já revelou. Resolve lá. Quem mais precisa falar? Eu tirei você da terra do Egito e não tem outros deuses além de mim. Precisa mais alguma coisa? Tudo é derivado disso. Tudo é derivado disso. Precisa de alguma coisa? Agora, uma coisa que eu sempre escuto falar de Moisés, que é intermediário, quando eu falo para os caras que Jesus nunca existiu, eles ficam com tanta raiva. Falei, mas e Moisés? Primeira coisa, não depende de Moisés. Moisés não é meu salvador. Se tira Moisés da história, eu fico na mesma. Agora, você tira Jesus da história deles, sobra o quê? Não sobra nada. Como diz
Não, no pior de Hebraico, salva de quem? Não. E do quê? O negócio assim é uma coisa interessante. Em português, vocês falam a mentira tem pernas curtas. Em hebraico, a gente fala que a mentira não tem pernas. Tem uma perna só. Se tira essa perna, cai tudo. Se você tirar o Jesus, tudo cai. Então você tira Moisés. O que mudou? Eu não estou servindo Moisés. Servindo Hashem. Hashem que falou com a gente no Monte Sinai. Não Moisés falou, Deus revelou para mim sonho e falou isso. É diferente, né? Tem muita diferença. Total. Sabe uma coisa mais importante para a velocidade que você falou? Eu sou descendente direto dessas pessoas que estavam no Monte Sinai. Pai por filho, pai por filho, pai por filho. Me mostra um descendente direto das pessoas que testemunharam Jesus andando na terra. Uma pessoa. Viu? Eu sou descendente direto, capaz de ter você também, desses italianos, de pessoas que estavam no Monte Sinai. Mostra para mim uma pessoa, descendente dos apóstolos. Uma pessoa. Eles não devem ter filhos, né? Problema de quê? Uma descendente da mulher Canaanita que ele salvou. Supostamente chamou de cachorra. Um descendente dos romanos da época. Mostra para mim um deles. Pai por filho, pai por filho, pai por filho, contestado. Não tem. Como que não? Vou mostrar a única pessoa para o povo da terra que vive na mesma terra, segue as mesmas escrituras, fala a mesma língua e segue o mesmo passo dos pais antepassados. Um povo da terra. Que mais provas? Só o fato que a terra de Israel estava isolada por 2000 anos. E quando os filhos voltaram para lá, a terra que era deserto começou a florescer, como profecias prometendo. Israel tem as melhores exportações de agricultura do mundo. Mas era tudo deserto. Deserto. Hoje você tem florestas onde tinha deserto. Florestas. Estou falando de plantações. Florestas. Agora a pergunta é por que essas profecias não aconteceram quando os muçulmanos estavam lá? Os cristãos, cruzadas, os turcos. Por que essas profecias não aconteceram quando eles estavam dominando a terra? Porque não a terra deles. Não a profecia, não falaram deles. Mais alguma dúvida? Só para comentar, e o que tem no Novo Testamento de profecia é tudo copiado. Não, deturpado. Copiado e mexido ali da Torá. Então uma coisa que eu falei para o cara hoje, eu falei bastante com o cara, eu falei, me fala uma coisa, no seu livro está escrito de uma profecia que fala que depois que Jesus nasceu no Belém, ele foi para Nazaré, para que se cumpra a profecia que o Mashiach será chamado de Nazareno. Eu perguntei a ele, você vai me ajudar? Onde está escrito essa profecia? Me ajuda, quem sabe, quem encontrou essa profecia?
Agora você pensar, vou te ajudar. Ela não existe. Agora, como você escreve citando algo que não existe? Parece a Globo. Ou Lula, sei lá. Está inventando. Não, e eles não sabem se ele é o Messias aí do céu ou se é o Messias dentro da vida. Não é nada. Como chama? Se você vai me mostrar onde está escrito, Os messiânicos falam que é bem o certo. se você vai me Vai voltar com o Boi Davi. Escuta. Ótimo. Aí eu faço a pergunta assim, se você me fala, da onde você tirou a ideia de Mashiach Ben Yosef, a gente conversa. Me fala, da onde você tirou a ideia de Mashiach Ben Yosef? Sabe de onde que tiraram? Do Talmud. Aí eu pergunto, agora você acredita no Talmud? Agora estou seguindo o Talmud. Agora você acredita no Talmud que fala que seu suposto Messias está queimado no inferno? Eles dizem que é o mesmo, eu falo que é. Eles falam que o Talmud fala do cara. Esse cara que você cita está queimado no inferno. Mas agora o Talmud está certo? Você ouviu a vida toda falando que o Talmud é a invenção dos rabinos? Que não segue a Torá oral, não segue os rabinos, mas para isso que o Talmud serve. Igual socialista no Brasil. Serve que está aqui, socialismo, umas férias e vai para Miami. Para acelerar e pegar iPhone. Está cheio de socialistas. É a mesma coisa. Quando serve para você, o Talmud presta. Quando serve para você... Esse que apoiaram o Hamas estão proibidos de ir para os Estados Unidos. Passear. Tiraram o visto dele. É verdade também. Que bom. Agora vai poder entrar no... Agora vai perder o visto. Pessoas que apoiaram o Hamas daqui, perderam o visto para os Estados Unidos. Ah, é? Mandaram fazer. Sim. O nosso aqui deputado mandou para a Embaixada Americana os fotos dos relatos que mandou o nome, todo mundo. Já tiraram o visto dele. Acabou as férias do fim do ano em Miami. Beleza. Eu gostei do... Tem que ser ajuda, né? Mas entendeu o negócio? De novo, saiba as suas escrituras, sabe sua matéria, conheça a verdade. E aí você vai poder ensinar isso para os outros, você vai poder mostrar isso para os outros. E não vai se tratar de achismo. Não vai tratar, sei, eu acho, eu penso, eu acredito. O que você acredita, fica à vontade. Tem um monte de gente que acha que acredita que Lula é inocente. E que relevância que você acredita tem? Sim. Se eu posso provar. E não tenha medo de responder para as pessoas. Não tenha medo de afirmar, eu sigo o certo, eu sigo a verdade. Não estou dependendo da opinião do ser humano. Tem um rabino americano Tem um monte. que fez um debate com um cristão, pastor evangélico. E ele mostra esse debate muito interessante, em inglês. Foi em 2007 e a minha irmã estava na plateia. Ele mandou esse debate. Isso. E a gente arrumou ele em legendas em português. Publicamos depois desse debate que eu comecei a fazer o trabalho aqui no Brasil. Nossa, que legal. É o Venezuela? Não, e ele Não. mostra Esse às vezes na Taná, Deus dizendo assim, para que saibais que os olheiros pensam. Deus dá próximo. Não está escrito em nenhum lugar que você tem que acreditar. Saibais. Exatamente. E aí eu peguei um aplicativo de Bíblia e coloquei lá, realmente, se você colocar lá, para que saibais, enche de passagens ali da Taná.
A gente está falando ali dos profetas. O que significa saber? A parte cognitiva, né? Para acreditar através de elementos, né? Conhecimento. Conhecimento. O que significa acreditar? Acreditar, às vezes já é um... Não saber. Não saber, né? Se você fala eu acredito, significa que você não sabe. Se você sabe, se acreditar ou não é irrelevante. Mas tem uma dica. Você tem filhos pequenos aí. Ras vechalom. Deus nos livre. Seu filho precisa ir para o médico. Você leva ele no médico. O médico do SUS. O médico do SUS fala para você, olha, eu acho que ele tem isso. Eu acredito que esse remédio vai ajudar. A sua esposa liga para você e fala, amor, leva ele no médico do plano, que já no hospital é mais seguro. Você leva lá. Aí você chega lá no médico do plano, já no médico mais experiente, fala, seu filho tem só virose. Dá para ele tirar, não, vai dormir em paz. Como você então assim, amigo, a época, bastante para um monte de gente aqui na minha frente, e eu estudei 10 anos para isso. Então eu sei o que eu estou falando. Que médico você vai acreditar? Você vai confiar, desculpa. Aquele que acha, que acredita, ou aquele que sabe do que está falando? Ótimo. Você vai pegar um avião, viajar para Miami, férias. Aí você escuta no aviso do avião, bem-vindos ao, assim, a nossa empresa, se Deus quiser, nós vamos pousar em paz. Não dá, né? Tomara que tudo dê certo. Tomara que tudo dê certo. A tripulação. Bem-vindos, assim, clientes passageiros, bem-vindos ao Bababá. Nós vamos decolar esse horário em Porto, nós vamos pousar esse Porto, nós vamos ter uma passagem, uma viagem tranquila, se Deus quiser, mas estamos aqui para servir vocês e levar vocês até o seu destino. Quem você vai confiar mais? Aquele que você não tem certeza se vai decolar ou não. O cara que sabe, que é pilotar um bonitão, que sabe o que está fazendo, tem experiência de 20 anos pilotando. Claro que tem coisas que você não pode adivinhar, mas pelo menos o que você sabe fazer, você sabe fazer. Agora, com Deus, no momento que o canhão cai, não existe ateus. Não é verdade? Não existe ateus em avião caído. Nesse momento, o cara te assalta na rua, arma na cima da cabeça, você vai pedir ajuda a quem? Mamãe, papai? Deus. No momento que mais pega na nossa vida, a gente chama a Deus. Nesse momento, no momento mais, assim, marcado na sua vida, você vai depender de achismo, de eu acredito, ou eu sei que Deus vai me ajudar. Eu sei porque eu conheço, eu sei. Você tem que entender, os judeus a gente vive assim. A gente sabe que Deus vai nos fazer vencer essa guerra. Nós sabemos. Sabe quem não sabe? O Hamas que está escondendo dentro de tudo, igual ratos. Eles têm medo. Eles não têm conhecimento de Hashem. Você sabe que está Allah Akbar. Mas na hora que o bicho pega, o rato foi na patrulha.
Mas quem sabe que vai vencer? Quem está lutando cara a cara. Entendeu a diferença? Olha manifestações. Sempre da esquerda os caras estão comendo a cabeça. Pensamos que do lado errado. O lado certo nunca esconde. Quem do lado certo nunca tem medo. Lembra disso. Nós estamos do lado certo. Nós vamos vencer. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Cada um de vocês faz parte desse exército que nós temos. Cada um de vocês tem que ir para frente, fazer sua parte. Combinado? Combinado. Gente, os livros aqui à venda, a promoção do domingo, do Friday, de sexta-feira, Black Friday no domingo. O Black Sunday. Black Sunday. Black Sunday. Café do Rabino. Só cuidado. Quem toma o café não quer parar. Isso é bom. Estou aqui para responder umas perguntas, para beber, comer, conversar um pouquinho, acho que a gente vai despedindo. Obrigado, gente. Pessoal, eu sou o Rabino Douro Natan. Vocês são bem-vindos para meu novo canal no YouTube. Já se inscrevem, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós vamos colocar. Todos os dias, um novo vídeo no canal. Vejo vocês lá.